Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Por hoje, como é habitual, temos a presença do professor Aragão, que nos fala sempre sobre a ciência, biologia, sustentabilidade. Para hoje, professor, bom dia. Qual é o assunto que está em voga? Ora, muito bom dia. Então, o assunto de hoje é a mineração dos fundos marinhos. Ora, muito bem. Ainda há relativamente pouco tempo na imprensa se falou sobre esse assunto. Então, vamos saber o que é. Pois, é a indústria comercial que está a caminho de extrair dos depósitos marinhos dos minerais valiosos como o manganês, o cobre, o cobalto, o níquel e, é claro, as terras raras. Isto levanta a algum problema? Pois é evidente que sim. Toda a indústria tem sempre consequências. Neste caso, adivinham-se inconvenientes fortes, quer locais, quer globais, para a biodiversidade oceânica. E alguém perguntará, até porque adivinha-se? E não uma afirmação categórica. É que só desde 1998 se começou a conhecer que os fundos oceânicos têm um ecossistema próprio que abriga uma grande variedade de biodiversidade. É um conhecimento recente, mercê da tecnologia também ser recente. A mineração vai destruí-lo em larga escala, já vamos ver porquê. Mas sabemos também que já há um pedido de moratória nesta exploração, que foi assinado por 30 países, Portugal está lá, para se iniciar eventualmente depois de compreender as consequências. Contudo, há um senhor que nós conhecemos muito bem agora, que é o Donald Trump, que já vimos na televisão a assinar o decreto para avançar de imediato com essa mineração. E nós sabemos o modo como as atuais autoridades dos Estados Unidos atuam. Se dá lucro, faz-se. As consequências, não importam. De maneira que a situação está bem perigosa. E não há um planeta B, não é? E não há um planeta B nem outros fundos oceânicos para nos sustentar. Exatamente. E é que está, para nos sustentar. Mas afinal, o que é que há nesses fundos oceânicos? Isto é cerca de quê? 5 km de profundidade. Ora, descobriram-se nódulos multimetálicos, o tamanho mais ou menos 20 centímetros, os franceses até lhe chamam de batata, espalhados por dezenas de quilómetros na plataforma continental dos Estados Unidos, a chamada zona de Clarion-Clipperton. E que se prevê, isto é, se calcula que devem ter todos juntos milhões de toneladas. Ora, só a recolha por maquinaria pesada, elétrica, não pode haver combustíveis fósseis a trabalhar no fundo do oceano, mas maquinaria pesada elétrica, que tem que estar ligada a navios de superfície, e o envio desses nódulos para barcaças, só isto desloca milhões de toneladas de fundos marinhos arrasando nessas áreas, se o começarem a fazer já de modo industrial, que experimental já começaram. E o que é que há de interesse na sustentação da vida nesses locais, quer a nível do local, exploração, quer a nível global? Pois há uma imensa riqueza de vida, micro e macro, que sobrevivem justamente pela existência desses nódulos. Estamos a falar na zona que pretenderá ser explorada, que vai desde a costa oeste do México até a meio do Oceano Pacífico, mais ou menos a sul do Havaí. Um exemplo. A 5 km de profundidade não há luz nem oxigênio, nosso conhecido. Mas é que afinal há mesmo oxigênio. Foi descoberto em 2015 por um investigador, André Sweetman, que nem sequer acreditou que os sensores e as máquinas estavam corretas e mandou tudo para a produção e lá lhe confirmaram, não, está tudo certo. E ele fez 11 experiências e nas 11 deu a existência de oxigênio a 5 km de profundidade. A 5 km? 5 km. Foram investigar e o que é que concluíram? Que esses nódulos metálicos que agora querem tirar, sendo bimetais, produzem correntes elétricas como qualquer pilha. E então o que é que acontece? Fazem eletrólise da água, produzindo o chamado oxigênio escuro.
Este oxigênio permite a respiração dos seres abissais, que chamam assim nessa profundidade, aí localizados. Um que chamou muita atenção, não diante das filmagens de uma pessoa, mas filmagem dos robôs, dos robôs de profundidade. Filmaram um povo completamente branco, com os olhos grandes, os tentáculos são reduzidos, ainda não tem nome, mas denominaram o Gasparzinho em honra àquele fantasma da banda desenhada, porque é muito parecido. Exato. Esse povo, quer dizer, toda essa espécie, põe os ovos justamente em cima dos nódulos, que é onde há o oxigênio, e eles se desenvolvem e vivem, e já identificaram, olha, um deles foi o David Attenborough, identificou num mergulho que ele fez, recente, apesar do senhor ter 99 anos. Exatamente, mas isso é uma lenda da biologia, exatamente. É, e fez, ele está neste processo, ele até publicou um livro sobre os oceanos, a ver se consegue travar o processo, pelo menos de momento e com menos prejuízo. E contou 1500 povos só ali numa área reduzida. E muitos outros seres habitam essa zona, que já foram identificadas 1500 espécies. E como é que podem ser destruídos? Olha, é fácil entender. Por arrasto ou esmagamento, uma vez que as máquinas recolhem os nódulos por arrasto, deslocando-se com lagartas pelos fundos dos oceanos. Por sucção para a superfície, tem que haver grandes bombas de sucção que mandam tudo para a superfície. Por intensa perturbação das luzes artificiais, para serem controladas cá em cima, tem que ver o que elas estão a fazer, e são luzes intensas. Pela vibração que elas produzem, pelas ondas sonoras, tremendo barulho que faz essa maquinaria. Finalmente, pela cobertura por lamas dos detritos vindos da superfície, provenientes dos rejeitos, uma vez que eles têm que fazer a lavagem e na recolha dos nódulos, os rejeitos com as lamas voltam a ser tudo enviados para baixo, é chamada a pluma, e que vai cobrir dezenas de quilómetros quadrados, pronto, com tudo o que lá existe e pronto, e que morrem. Olha, os nódulos e esses ecossistemas levaram milhões de anos. O homem, em meses, é capaz de fazer aquilo tudo. É que essa zona de Clipperton já está dividida em parcelas. Entre quem? Japão, a Rússia, a Alemanha, a França, a China, a Coreia, a Islândia, a Bélgica, os Estados Unidos, o Kiribati, Tonga, Jamaica, Singapura, o Reino Unido e a República do Nauru, ou a monarquia, parece-me que é. Já está emparcelada por todos. Ora, problema. Assenta, já digamos, em algo que aconteceu. Em 1980 foi feita uma experiência de mineração profunda nas costas do Peru. Em 2020 foram estudar o fundo a ver como é que estava. Pois não havia o mínimo sinal de recuperação de vida aí. Admiraram-se muito os cientistas, porque costuma haver alguma recuperaçãozinha quando as coisas não são tocadas. E das investigações e das ideias que tiveram e daquilo que têm observado da natureza dos seres vivos que observaram essa profundidade recentemente, identificaram uma razão. É que a escala temporal a essa profundidade aplicada ao nascimento, desenvolvimento e morte desses seres é completamente diferente da escala do mundo humano. É extremamente mais lenta. Por isso, animais calculam, por exemplo, através dos otólitos que existem nos ouvidos dos peixes que lhe dão a direção e o equilíbrio que nós também temos. E em cada ano de vida, o otólito cresce uma cramadinha tal como cresce nas árvores. E identifica-se a árvore, como sabe, através dos anéis. Pois ali também, peixes de profundidade identificados já com 200 anos de vida. E das observações feitas, eles só se tornam férteis cerca dos 40 anos de idade. Portanto, o ritmo de vida lá é extremamente mais lento, o que é compreensível. Tem pouco alimento, não tem a luz, tem pouco oxigênio, estão debaixo de pressões enormíssimas, é muito lento o seu desenvolvimento. Daí ser realmente muito problemático e adivinhar-se se avançam já sem pensar em consequências,
a situação pode ficar mal, porque não é só aquele ecossistema, a gente sabe que os ecossistemas estão todos interrelacionados uns com os outros e desconhecemos muito os fundos do oceano. Sabemos mais de Marte do que dos fundos do oceano. Isso é a grande verdade. Professor, olha, muito obrigado pela sua sempre preciosa colaboração. Hoje falamos sobre a mineração dos fundos marinhos. Até uma próxima, um grande abraço. Até uma próxima, boa saúde. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.